Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estamos começando o nosso encontro com a Palavra. E em nossos encontros nós estamos aprendendo a respeito de histórias que transformam vidas, né? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e extraindo delas, né, todo o ensinamento de Jesus e por que essas histórias, porque essas parábolas, elas transformam vidas, né? Hoje nós iremos estudar a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Então eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16, nós iremos ler os versículos de 19 até o número 31. Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31. Assim diz a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Essa história a respeito desse homem rico e este homem pobre, essa história que Jesus contou, esta parábola que Jesus contou, ela é muito rica em ensinamentos e nela contém muitas verdades, a qual nós podemos meditar e sempre estaremos aprendendo, né, as verdades que Jesus conta através dessa parábola. O que nós precisamos entender é que muitas religiões, né, muitas vertentes religiosas dentro do cristianismo mesmo, acreditam que esta parábola de Jesus
ela faz uma referência, né, ao outro mundo e de como será, né, o julgamento das pessoas e a condição que as pessoas têm para que sejam salvas e sejam condenadas. Então, as muitas vertentes evangélicas acreditam que nessa parábola, né, do rico e de Lázaro, que era pobre, que as pessoas ricas automaticamente irão para o inferno e que as pessoas, né, de uma classe social inferior, as pessoas pobres, elas já estão garantidas no céu porque são pobres. É claro e é evidente que Jesus não está ensinando isso, né? O rico, ele foi condenado ao inferno porque não creu no Filho de Deus, né? Não creu em Jesus. E Lázaro, né, mesmo sendo pobre, ele tinha fé, né, em Deus e a sua fé o salvou. É isso que determina, né, uma pessoa ir para o inferno e uma pessoa ser salva, né? A fé que ela tem em Cristo Jesus, né? Se ela realmente, né, entregou a sua vida a Jesus, se realmente ela tem um coração convertido por Cristo, se o Espírito Santo regenerou, né, a sua vida, o seu espírito, e ela hoje é uma nova criatura, isso irá determinar, né, se ela irá para o céu ou se ela será condenada ao inferno. A classe financeira, a classe social, ela não tem poder algum, né, para influenciar se a pessoa irá para o céu ou irá para o inferno. Existem pessoas que são muito ricas que irão, né, para a glória eterna junto com o Pai, porque creem em Jesus. E existem pessoas que são muito pobres, né, que vivem uma vida totalmente devassa, uma vida longe dos caminhos de Deus e que certamente, se morrerem nessas condições, irão para a condenação eterna. Então, Jesus deixa isso bem claro. Jesus demonstra isso através desta parábola. O segundo equívoco que muitas vertentes religiosas cometem ao interpretar esta parábola é que ela é uma história fictícia e que Jesus inventou essa história, né, simplesmente para ilustrar, né, para aquelas pessoas como seria, né, a questão do juízo final, né? É preciso entender que as parábolas de Jesus, quando Jesus contava as parábolas, Jesus sempre extraía verdades, sejam verdades de rotinas, né, das pessoas, para que as pessoas entendessem, como verdades espirituais. Então nós cremos que realmente esta parábola, ela relata, né, o destino tanto daqueles que creem em Deus, quanto daqueles que não creem em Deus. Então a parábola do rico e de Lázaro, né, é uma parábola que conta sim verdades espirituais e que nós podemos sim aprender, tirar lições para a nossa vida, né, ver naquilo que nós precisamos melhorar, e nós precisamos, né, da misericórdia de Deus para que não venhamos cometer esses mesmos erros aqui que esta parábola ela relata, principalmente na vida, né, do rico. Porque ao analisarmos a parábola, Jesus começa dizendo que havia um certo homem rico, né, que se vestia de púrpura. Púrpura era algo muito caro na época, né? E não somente de púrpura, mas de linho finíssimo. Então ele tinha muito dinheiro. E esse homem vivia ostentando, né? Vivia esbanjando todo o seu dinheiro. Enquanto na porta da sua casa havia um mendigo que se chamava Lázaro, que desejava comer as sobras, né, as migalhas, as sobras daquilo que sobrava do banquete, que sobrava, né, das festas, né,
de tudo aquilo que aquele rico ostentava. Então esse mendigo ele desejava comer as sobras daquilo, né? E a situação dele era tão miserável que Jesus diz que os cachorros, os cães, vinham lamber suas feridas. Mas esse homem, ele veio a falecer, e Jesus diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão. E o rico também veio a falecer, e esse veio sofrer, né, a sua condenação no inferno. Notem que Jesus aqui deixa uma lição importante, né? A maneira como vivemos neste mundo irá influenciar, sim, a nossa eternidade. Então esta é a primeira lição que Jesus deixa aqui, né? Como nós vivemos neste mundo irá, sim, trazer consequências à nossa eternidade. Se você vive uma vida devassa, uma vida promíscua, longe dos caminhos de Deus, se você vive na prática do pecado, se você não abandonou o pecado, se você vive longe de Deus, né, a consequência muitas vezes não virá nesta vida. Virá na hora em que nós morrermos. E isso é importante nós lembrarmos, porque muitas vezes nós vemos tanta injustiça ao nosso redor. Olhamos para as pessoas e vemos tanta maldade, tanta prática do mal. E nós nos perguntamos, será que Deus não está vendo isso? A pessoa cometendo tanta maldade, não é possível que nada vai acontecer com ela. Nada acontece com essa pessoa. Ele pratica o mal e parece que ele sempre vence, parece que ele sempre está bem. Mas não se engane. No dia em que essa pessoa morrer, ela irá sofrer as consequências de tudo o que ela fez aqui nesta vida, de tudo o que ela praticou nesta vida. Esse homem parecia ser o homem mais feliz do mundo, porque ele tinha tudo. Ele era muito rico, ele ostentava. O que ele queria, ele poderia comprar. O dinheiro não era problema para ele, o dinheiro era solução. Ele não enxergava o dinheiro, como algo a ser administrado com cuidado, não. Ele usava o dinheiro para esbanjar, para satisfazer os seus desejos. Enquanto esse homem pobre, ele não tinha nada. Ele era miserável. Vivia uma vida de miséria. Então, muitas vezes, ao olhar esse texto, podemos entender que o rico era vitorioso, e o pobre era um derrotado na vida. Mas, na verdade, o rico era pobre e o pobre era rico. Nós podemos não ter tudo nessa vida, mas nós temos o nosso Senhor, o nosso Salvador. E Ele é tudo o que nós precisamos, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Jesus é tudo o que nós precisamos. Mas Jesus não para por aí. Ele diz que no inferno, olha que interessante, no inferno o rico está sendo atormentado. E ele olha para cima e ele vê Abraão e vê também Lázaro. Ele também vê aquele mendigo que ficava à sua porta. E ele pede, gritando, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Ou seja, ele chamou Lázaro pelo nome. Ele conhecia Lázaro e ele não teve compaixão de Lázaro. Ele não teve misericórdia de Lázaro. Ele sabia que aquele homem sofria, ele conhecia até o nome, porque Jesus fala que aquele homem ficava à porta da sua casa. Ele sabia quem era aquela pessoa e ele não fez nada para mudar aquela vida. Ele usou todos os seus recursos para gastar consigo mesmo, os seus prazeres esbanjando. Saiba que
que os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, nós devemos abençoar as pessoas. Nós devemos cuidar das pessoas. E isso é importante. Nós precisamos entender isso, que nós somos abençoados e precisamos também abençoar. E isso é um princípio que Jesus deixa bem claro aqui, né? Se queremos receber as misericórdias de Deus, nós também temos que agir com misericórdia. Se queremos receber as bondades de Deus, nós também precisamos agir com bondade. E esse homem, ele foi mesquinho e avarento. Ele não usou o recurso que ele tinha para abençoar as pessoas. Ele foi egoísta e gastou consigo mesmo. E agora ele está sofrendo a consequência, né, das suas atitudes. E outro fato interessante, né, é o fato de que ele reconhece Lázaro, né? E aqui abre-se um leque, porque muitos acreditam que de fato, né, as pessoas irão reconhecer umas às outras na eternidade, principalmente por esse relato a qual Jesus diz aqui que aquele homem olhou para Lázaro e o reconheceu, não somente Lázaro, Abraão, né? E posteriormente também ele pede para que Lázaro volte e pregue para seus irmãos. Ele lembrou dos seus irmãos, né? Então imagina o tormento que esse homem estava sofrendo, né? Sendo ali atormentado pelas chamas e também lembrando da sua família. Então Jesus deixa aqui um grande mistério, né, que vai ser revelado somente na eternidade, né? Se iremos de fato realmente lembrar de tudo aquilo que nós vivemos aqui. E se for isso, que tormento esse homem estava sofrendo, porque eu imagino o arrependimento dele, né, de querer voltar e viver tudo de novo, sabendo que agora ele está sofrendo por toda a eternidade. Mas Abraão deixa bem claro, não existe uma segunda chance. Assim como em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Abraão deixa bem claro que existe um grande abismo entre nós e vocês, né? Tanto que ninguém pode voltar, né? E Abraão deixa bem claro, seus irmãos têm a Moisés e os profetas. Ele precisa crer. Moisés e os profetas faz referência ao Antigo Testamento. Eles precisam crer na Bíblia, crer na palavra de Deus, e isso é suficiente. Eles não precisam que alguém volte do mundo espiritual para que pregue para eles, para que eles creiam. É pela fé, fé que vem pela palavra de Deus. Eles precisam crer na palavra de Deus, né? Que grande ensinamento. Mas um outro ensinamento muito importante e que passa desapercebido por muitos ao ler esta parábola é: quem é o homem rico? Quem é esse homem rico? Lázaro, nós sabemos que é o homem pobre, o mendigo, Jesus deixa bem claro. Mas quem é o homem rico? Quem é o homem rico que Jesus faz referência aqui? Se nós olharmos o contexto de todo o capítulo 16, nós vemos que no verso 13, Jesus faz uma referência às pessoas que servem ao dinheiro. Olha o que Jesus diz no versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Então Jesus estava falando que nós não podemos servir a Deus e o dinheiro, né? Que se nós não tomarmos cuidado, o dinheiro ele se torna um Deus nas nossas vidas. Mas olha que interessante o verso 14. Diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isto e zombavam de Jesus. Sabe quem é o homem rico desta parábola aqui? Os fariseus. Eles são o homem rico desta parábola. Essa parábola é para eles, porque eles eram avarentos, né? Uma pessoa avarenta é uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, que só pensa no dinheiro, né? Que só pensa em enriquecer, em possuir mais e mais. É uma pessoa que não é
generosa, uma pessoa que não reparte o que tem. E os fariseus eram avarentos, eram conhecedores da palavra de Deus, mas eram avarentos. Então a avareza é um pecado que nós precisamos nos arrepender se nós praticamos este pecado. Jesus deixa isso bem claro. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Por isso, parábola, histórias que transformam vidas. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Nós precisamos sondar o nosso coração e pedir para Deus um coração mais generoso, mais bondoso, para que não venhamos cair nesse mesmo erro. E olhem, este erro, ele é mortal. Não haverá uma segunda chance. Que Deus aplique esta palavra nas nossas vidas e nos abençoe com o entendimento e com o conhecimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá. Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação.